uma manutenção em uma seladora conjugada. A máquina em questão é essa daqui. Esse aqui é o sensor de temperatura, então a gente passou um pente fino na máquina inteira. Essa seladora ela vai funcionar como se fosse uma, entre aspas, uma air fryer, né? Um relé de estado sólido novo. Então aí esses sinaleiros eles vão indicando isso. Foi pego um soprador térmico aqui, relé de estado sólido ligando o resistor e desligando ele. E aqui ó, ele tem dois filmes. Salve, salve geniais! Hoje nesse vídeo vocês vão ver uma manutenção em uma seladora conjugada. Então vem comigo. Bom galera, a máquina em questão é essa daqui, tá? Ela é uma seladora conjugada. Eu vou explicar para vocês como foi o processo da visita técnica para a gente passar o pente fino para determinar, né? E achar ali qual que é a peça específica que estava tendo o problema e fazendo com que a máquina parasse. Beleza? Aqui a gente vai desmontar algumas coisas e vamos começar o processo de troca da peça, beleza? A peça já chegou ontem, então a gente veio cedo para poder fazer essa manutenção. Vou explicar para vocês também a questão das sugestões que eu dei para o cliente, né? Uma vez que a máquina parada, todo o processo da empresa parou nessa parte de expedição, tá? Então a gente teve que dar algumas sugestões para eles. Então, dentre as sugestões, uma solução paliativa para que continuasse mantendo o processo da expedição e também formas da gente solucionar o problema da máquina. E aí eu vou explicar isso tudo para vocês, beleza? Então vem comigo. Começando com o processo de abrir a máquina, tirar as tampas, começar a desinstalar o kit com o problema para que a gente consiga fazer a limpeza e instalar o kit novo. Já vem deixando seu like para ajudar o nosso canal e eu vou estar sempre buscando trazer conteúdos assim no nosso dia a dia e compartilhando com vocês. Bom galera, a gente já iniciou o processo e eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? A troca da peça basicamente é o que menos dá trabalho, né? Porque uma vez que você já sabe qual é e você tem a peça de reposição, aí é tirar uma para a outra e fazer os testes, né? Mas toda a parte de pente fino que foi feita na máquina, que é o mais importante para que você aponte e dê o diagnóstico correto do que é de fato que está tendo problema, tá? Então as peças aqui, ó, se trata de um kit que faz aqui, ó, no caso aqui, ó, esse aqui é o sensor de temperatura que liga a placa eletrônica, que é o que deu problema. Aqueles dois LEDs ali, ó, eles também não estavam acendendo, tá? No pente fino a gente conseguiu não só identificar que não estava tendo saída para o relé de estado sólido, tá? E também os LEDs que não acendiam. E aí fizemos um teste direto, então a gente passou um pente fino na máquina inteira, tá? Então esse kit, ele se trata de um controlador de temperatura da máquina. E aqui tá o kit novo, beleza? A mesma placa, vem com potenciômetro, tá vendo? Ó, os pontos aqui, os cabos de alimentação e de saída de carga e o sensor de temperatura. Também vem um relé de estado sólido novo, 0 bala, beleza? Então, como foi o processo desse pente fino? A princípio a gente liga na tomada, a máquina é 220. A gente abriu aqui e começa a bater todos os testes. Então, no teste também, logo de cara a gente já identificou que esses dois sinaleiros não estavam funcionando, a gente já tirou, colocou os novos e já fizemos uma substituição, tá? Então, aquele potenciômetro ele vai aqui, que ele vai de 0 a 300 graus Celsius, tá? Aqui tem o tempo de solda, que se refere ao corte do plástico, né? Na hora de emplastificar. E os botões de liga e desliga, geral e do motor, que no caso é essa ventoinha que tem aqui dentro. Então, essa seladora, ela vai funcionar como se fosse uma, entre aspas, uma air fryer, né? Na hora que ela fecha aqui, ela aciona e aí essa ventoinha faz esse ar quente girar o resistor que está aqui embaixo. Ele fica sempre mantendo na temperatura que é setado aqui no painel. E no momento que a gente fecha aqui, há um turbilhão de vento quente que faz com que o plástico retraia. Logo, na mesma ação, faz o corte também. Então essa bobina aqui, ó, ela é esticada, coloca o produto, fecha aqui, né? E aí ela já sela e retrai o plástico, deixando na régua. Então, o que a gente fez, ó? A gente vai colocar o kit novo, beleza? Basicamente a fase, ó, vem uma direta para o resistor, a outra passa no relé de estado sólido, que funciona, entre aspas, como um contator, tá? Só que em vez de ele atracar, ele fecha o contato ali, e aí ele tem uma capacidade, né, de corrente, beleza? Próprio para dimensionado, próprio para a corrente nominal ali da máquina, do resistor, tá bom? Então basicamente
Para você fazer esse pente fino, você tem que entender o funcionamento da máquina, tá? Caso você não entenda, pode perguntar para o operador, que está sempre manuseando. E uma vez você entendendo esse processo, aí você começa a bater, né? Fazer o pente fino desde o início, lá onde que entra a energia, no caso aqui, ó, que vem o cabo de força, vendo se não é disjuntor, se está chegando energia aqui, se é o botãozinho de liga e desliga ou não, se está tendo entrada, saída e por aí vai. Você vai fazendo esse pente fino inteiro. E aí você vai vendo, por exemplo, nesse caso, o Aventurinha estava funcionando, tá? O tempo aqui, ó, de selagem, de corte do plástico também estava funcionando, que isso aqui funciona como se fosse um resistor, tá? Esse mini transformador aqui, ele libera 30 volts em corrente alternada, tá? Então ele rebaixa a tensão de 220 para 30 volts em corrente alternada, que faz com que esse arame ele aqueça e sele, corte o plástico e por aí vai. Então, entendendo o funcionamento da máquina, você consegue desempenhar a manutenção tranquilo. Então aqui a gente vai trocar agora e vamos fazer toda uma limpeza. Tá vendo? Aqui tem resíduos, esse aqui é normal da utilização até que ela tá limpa. A gente vai passar um aspirador ali por dentro também, vamos fazer uma limpeza geral nela e aí deixar ela prontinha e fazer os testes. E vem comigo iniciando então o processo de limpeza, aspiração, limpeza com pano e removedor para tirar toda a sujeira incrustada e depois a instalação na sequência da nova peça. Ajustamos tudo e deixamos no ponto para começar a fazer os testes. É um processo minucioso, mas que no final faz toda a diferença e fica aquela máquina limpinha no capricho. Nesse momento a gente está dando uma limpeza na máquina, as peças já foram trocadas. Os sinaleiros já estão instalados, a parte do potenciômetro aqui também tudo ok. Vou deixar ele ajustado um pouquinho menos de 50 para a gente poder fazer o teste. Aqui, ó, nesse ponto, dá um zoom ali, ó. Nesse ponto é inserida a o novo sensor aqui de temperatura. Então a gente insere ali, ó, prende ele ali bacana, tá? E aí aqui dentro ele fica acomodado ali, que tá do ladinho do resistor. Tá vendo lá? O resistor, por sua vez, tem um dissipador de calor. E aí, o novo relé de estado sólido está instalado, o SSR. Na entrada dele aqui, ó, para comutação, entra 32 volts em corrente alternada, em positivo e negativo, que vem da placa ali. A placa libera essa tensão de entrada ali no relé estado sólido e aí ele acopla e faz o fechamento aqui desse condutor de fase, passando ali e dando sequência para o resistor, que da qual já tem uma fase que chega e na hora que é ligada ali aciona, né, começa a aquecer e o sensor por sua vez, ele vai captando ali a temperatura que foi ajustada no setup. E aí no momento que chega nessa temperatura, ele manda esse sinal para a placa e a placa desliga o resistor, mantendo ela dentro dessa temperatura. Então aí esses sinaleiros eles vão indicando isso. Aqui quando está ligado a chave geral, a chave do motor que é essa turbina, tá? Que aí no caso aciona sempre quando desce, esse parafuso faz um sistema como se fosse um fim de curso. No momento que essa chapa está fixada aqui, ó, ele desce certinho nesse botão. Aí esse botão que aciona aí tanto a parte de solda, né? Que aí leva aqui no caso o tempo que você ajusta. E aí ele vai acender aqui, no momento que dá o corte e corre o tempo, ele apaga, avisando que você pode já abrir esse compartimento aqui, tá? E a temperatura, nesse caso, o resistor fica sempre ligado, fica se mantendo aquela temperatura. No caso, o temperatura de trabalho que o pessoal utiliza aqui é de 300 na temperatura máxima, tá? É isso aí, ó. O juntor tá reapertado. As conexões aqui, ó, da saída da placa, conexão de alimentação 220 da placa que vem aqui de cima, o cabinho do potenciômetro e o sensor que sai ali, tem o positivo e negativo também do sensor de temperatura que tá lá. Foi feita a limpeza, tá vendo? Demos um grau aqui com um aspirador, tanto na parte de aspirar quanto na parte de soprador, né, pra gente poder conseguir ter uma eficiência melhor. E depois a gente vem com o removedor aqui, limpando a sujeira mais encrustada, beleza? Nesse ponto aqui atrás, ó, tem uma outra plaquinha ali, que é a plaquinha de tempo, né, de solda, que aí ele vai atuar nesse arame aqui, tá? Que aí é o controle desse outro potenciômetro e os sinaleiros aí para indicar tudo, beleza? É isso aí, basicamente essa é a função dela, a forma original que ela vem de fábrica e que o cliente quis manter. A
partir do momento que a operação parou, por conta da parada da máquina ali, desse ponto que sofreu esse dano, e a gente teve que trocar as peças, o sistema aqui não poderia, a operação não poderia parar. Então nós demos pelo menos duas opções aí, tá? A primeira, esse sistema que é um controlador de temperatura, a gente alterar a originalidade da máquina e colocar um relé de tempo, ou melhor, um controlador de temperatura digital, que vai fazer a mesma coisa, né? Acaba tendo o mesmo processo. Poderia também alterar aquilo ali por um contador, por exemplo, ou manter o relé salto sólido, só que com alimentação aqui, ó, com uma tensão em corrente contínua diferente, que o controlador de temperatura chaveasse ele ali, né, para comutar, e por aí vai. Daria para fazer toda uma alteração aqui nesse sistema, porque basicamente essa plaquinha eletrônica ali não deixa de ser um controlador, só que numa forma mais rústica, né? E aí daria para fazer essa alteração, mas aí a gente teria pouco tempo e teria que fazer num tempo recorde para poder voltar a máquina a funcionar. Outra sugestão foi manter a originalidade da máquina, aguardar as peças novas de reposição, tá? Para que seja feita aqui e ficasse original. E aí, dentre esses 3, 4 dias que ia levar para poder chegar, aí pegasse um soprador térmico, tá? Então, foi pego um soprador térmico aqui, que tem a seleção de 3 temperaturas, você consegue ajustar. Então, basicamente, fazia o quê? Colocava o livrinho aqui, fechava. Esse sistema que estava funcionando, que era de cortar o plástico, só que ele não estava retraindo por conta do resistor que não estava em operação. E aí finalizava com o soprador térmico na mão mesmo, que aí o plástico retrai e daria para despachar a mercadoria. Nesse caso, ficou funcionando aí uns 3 dias nessa forma aí, foi uma forma paliativa. E eles não perdem, né? No caso, eles utilizam para caixas maiores também, que precisa fazer o mesmo processo, que não cabe aqui, obviamente. E aí eles utilizam também. Então é uma ferramenta ali, vamos dizer assim, de backup, quando essa máquina parar, o resistor ali no caso, tá? Então é isso, vamos fazer o teste. Eu vou deixar um ajuste mínimo aqui para a gente poder ver o LED do relé estado sólido ligando o resistor e desligando ele, né? Mantendo a temperatura. Depois a gente sobe a temperatura ali novamente e aguarda. E aí a gente vai fazer um teste final já com alguns livros aqui, com a máquina toda montada. Ó, basicamente aqui, pessoal, nessa etapa eu não parafusei aqui a chapa, deixei ela só posicionada na posição correta para que o fim de curso atue ali no botão, beleza? Aqui, ó, no momento que eu liguei a chave, já liguei lá 220, liguei a chave geral, já mostra que a máquina está ligada. E no caso o regulador de temperatura eu coloquei a 50 graus, porque no momento que ele energizou ele já apagou. Então já ajustei ali, fiz um ajuste mínimo. E no momento que ele apagar ali, eu vou entender que a temperatura que eu coloquei já chegou ali, tá? E aí eu vou fazer esses testes sem nada aqui a princípio, e depois a gente aumenta a temperatura e vamos fazer um teste real do que o pessoal utiliza no dia a dia, tá? Ó, tô vindo até o estalinho ali já, que ele tá na dilatação térmica por conta do aquecimento normal, tá? Ó, já dá pra sentir aqui um pouco do mormaço subir. O sensor de temperatura tá lá, então ele vai mandar o sinal para a placa no momento que chegar aqui nessa temperatura que eu ajustei, tá? Agora, para saber se de fato ele está trabalhando de 0 a 300, aí é interessante ter aquele sensor a laser, né? Que aí dá para conferir se está realmente chegando nessa temperatura, tá? Mas a princípio é isso, está aquecendo bem. O tempo de solda do plástico eu vou deixar com 2 segundos, tá? Então no momento que eu abaixar aqui, tem que correr 2 segundos e esse sinaleiro desligar. E no caso ele vai estar mostrando que é esse condutorzinho aqui de arame, que é energizado com 30 volts, corrente alternada, que faz o corte e selamento aqui do plástico, atuou e desligou, que é a hora de levantar. E, obviamente, com o botão aqui do ventilador dessa turbina ligado, no momento que eu acionar aqui também, os dois acendem. Só que os dois acendem, esse aqui apaga, eu ergo novamente, e esse aqui apaga também, avisando que o motor desligou. Então basicamente é isso, tá? Vamos aguardar chegar na temperatura, a hora que ele apagar, a gente faz esse teste rápido. Olha lá, ó. Apagou. Então, show de bola. Vamos fazer um teste então, ó. Ó,
Ele deu 2 segundos avisando que esse arame aqui, ó, já fez o trabalho dele, que é de cortar o plástico. Aí eu ergo aqui, ó. Como eu disse, isso aqui fica como se fosse uma câmara de ar quente, né? Isso aqui fica circulando por conta da turbina. Então ele vira, entre aspas, uma air fryer, né? Vai aquecer todo esse cubículo aqui e aí retrai o plástico. O tempo de solda ali vai muito em relação à espessura do plástico que vai ser utilizado. Quando a espessura é muito grossa, aí você vai ter que levar, obviamente, um tempo maior para corte e selamento aqui, né, do plástico. Então, basicamente, vocês viram aqui funcionando, dando o tempo de 2 segundos. Ele avisou que poderia erguer. Aí a gente subiu e aqui mostrou também no momento que a turbina ali foi desligada. Então, basicamente, o setup da máquina é esse. Agora, o que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui entre 280 graus, mais ou menos. Aí a gente vai aguardar agora ela aquecer nessa temperatura. E eu vou aumentar também o tempo de solda, que é essa parte que corta aqui, tá? Que é a temperatura que eles utilizam aqui, mais ou menos entre 300 graus e 6 segundos de tempo de corte de solda, tá? Vamos esperar agora ela chegar nessa temperatura e por enquanto isso eu já vou montando o restante das coisas aqui, já vou parafusando as chapas aí que a gente abriu. Aqui, esse plástico ele trabalha lá, ele é selado, ele já é fechado. Então, 2 lados ali, ele já mantém sempre fechado. E aqui, ó, ele tem 2 filmes que vai envolver, né, no momento que colocar o produto aqui. Aí ele sela aqui e aqui, ó. E depois retrai com um ar quente. Então, basicamente, esse é o princípio de funcionamento dela. O que a gente vai fazer agora? Vamos aguardar chegar na temperatura, no momento que apagar ali, que aí ele vai mostrar que tá na temperatura que a gente setou. A gente já coloca aqui e faz o teste final. Já parafusei todas as tampas traseira ali. E esses sinaleiros aqui, dá pra gente tirar essa etiqueta de cima. Pronto. Basicamente, a máquina tá pronta, a gente só vai fazer esse testezinho final. E aí o soprador térmico já dá pra aposentar ele, deixar ele de backup aí, caso ocorra no futuro novamente esse tipo de situação. Tempos atrás a gente fez a troca desse arame aqui, ó. Então a gente trocou os terminais ali para isolar do olhar, crimpamos novamente nos condutores e tem um cabo que segue por dentro do perfiladinho ali e vem aqui, ó. Então ele aciona essa resistência no momento que a gente baixa e fecha aqui o botão. Então o botão ele vai ter a função de ligar a turbina e ligar esse fio, né? No caso aquecer, ele se torna uma resistência para poder fazer a selagem e o corte, tá? Agora, o resistor, no caso aqui, ele fica funcionando constantemente na temperatura ali, ó. Tá bem quentinho aqui já, ó. Subindo o mormaço. E é isso, tá? Vamos aguardar aí. Ó, vou diminuir um pouquinho, vou colocar 220 aí, porque eu acho que tá bem quente já. Vamos fazer o teste? Aí eu diminuí ali no potenciômetro, ele até desligou, porque dentro dessa faixa de temperatura ele já chegou, tá vendo? Vamos fazer um teste, vamos ver. Geralmente quando você faz com essa quantidade de livro aí, é 300 graus que você utiliza? Não, um pouquinho menos. 300 é, por exemplo, aquela quantidade de livro maior. Tá, que aí dá mais plástico. É, dá mais plástico. Aqui, ó, eu não sei o que eles te passaram, mas se você quiser, você pode deixar, tipo assim, um dedinho pra lá, um dedinho pra cá. Porque eu percebi na outra vez, na hora que você fechou, meio que ele esmagou, assim, e até jogou o livro um pouco pra lá, entendeu? Apesar que eu acho que não vai ser lá muito, né? É, mas eu coloquei pra deixar o máximo fechadinho possível, que daí... Fechou. Aí a gente vai repetir depois o processo com um pouco mais de livro, tá bom? Mesmo limpando, aspirando, jogando vento, ainda subiu ainda. Subiu, sujeira. Que essa sujeira provavelmente tá soltando daquela parte, tá vendo como tá estourando ali ó, a tinta? Ficou chique? O chique daria só mais uma. Tem pra dar uma... Então aí no caso é mais temperatura que tá pedindo. Vamos deixar 250 então.
Ah, e você consegue ver lá onde tá enrugado e começa a esticar, né? Só dar uma... Beleza. Ó, ficou lisinho. Vamos fazer o seguinte, então, Wesley. Eles têm uns padrão dele. Vamos já. testar com um pouco mais de livro agora, tá? Eu aumentei a temperatura aqui para 250. No momento que ele apagar a luz aqui, ó, aí a gente já põe mais livro e faz o teste. A princípio, nos testes, ocorreu tudo bem e agora a gente aumentou a temperatura para colocar um volume de livro maior para que a gente faça esse teste e aí sim finalize deixando a máquina prontinha. Agora com um volume de livro maior, com a temperatura a 280, entre 280 e 300 graus Celsius, a máquina prontinha, o operador já finaliza a acomodação do livro e faz o selamento. Olha que interessante o detalhe, ó. O LED desliga ali, mostrando que já deu o tempo. E olha como é que tá o resultado aí, ó. Excelente. E mais uma manutenção concluída, máquina entregue e operação a todo vapor. Não esquece de deixar seu comentário, seu like, beleza? Clica no próximo card aí que vai aparecer e assiste o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!